E olha, já venho no estúdio falando dessa situação que mobilizou as equipes de socorro e de segurança daqui da capital, de Curitiba. Olha só essa situação que aconteceu hoje pela manhã. Só para você ter uma ideia, são aproximadamente, isso está ainda sendo levantado, aproximadamente 50 veículos que foram atingidos por uma carreta. Um caminhoneiro saiu de Ponta Grossa, da região dos Campos Gerais, carregado com cervejas. A carreta estava carregada com cervejas. Ele tinha sinais de embriaguez. Inclusive, o bafômetro, o etilômetro, apontou 0,14 de álcool por mililitros, de ar expelido. Ou seja, ele estava levemente embriagado, mas a polícia não acredita que esse caminhoneiro que causou todo esse transtorno aí tinha ingerido somente bebida alcoólica. Ele estava alucinado, literalmente alucinado. Não falava coisa com coisa, dizia que estava sendo perseguido, que pessoas queriam matá-lo, queriam atirar nele. Nesse ponto aí é quando ele chega em Curitiba. Olha o estrago, olha a velocidade com que esse caminhoneiro trafega pelas ruas da capital, aqui de Curitiba. Ele chegou em Curitiba, aqui na capital, por volta das 8 horas da manhã. Então a gente pode dizer que ele saiu dos Campos Gerais, ali de Ponta Grossa, perto das 6h30, 7 horas da manhã. Agora vem comigo, então vamos acompanhar aqui, ó. Ele saiu de lá por volta das 7 horas da manhã, então chegou aqui perto das 8. Esse aqui foi o trajeto que ele fez quando chegou na capital. Ele veio pela 376, que é a rodovia dos Campos Gerais, chegou na 277, que é a rodovia do Café, aqui em Curitiba. Ele então entra pela rodovia do Café, passa depois pela João Bétega, República Argentina, Pedro Gusso, desembargador Cid Campelo e só parou lá na SIC quando chegou na esquina com a Bernardo Maia. E eu estou falando aqui para vocês, todas ruas e avenidas muito movimentadas. A gente só não está falando aqui de uma tragédia maior, porque isso aconteceu pela manhã, mas muitos carros foram atingidos. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas, precisaram de atendimento médico e levadas para o hospital. E olha, a gente volta a falar dessa situação que aconteceu hoje pela manhã aqui na capital, desse caminhoneiro totalmente descontrolado, alucinado. A gente vai agora conversar com o Lúcio André, que foi atrás desse caso, desse motorista, e reproduziu ali uma reportagem sobre esse caso, trazendo todo um panorama do que aconteceu. Vamos ver. Um caminhão desgovernado e em alta velocidade. Meu Deus, bateu no carro lá. Essas imagens mostram o veículo nas ruas de Curitiba. O motorista percebeu que algo estava errado e registrou a passagem da carreta, aparentemente desgovernada. E uma sucessão de batidas. Seu João Andrade teve ferimentos no braço e teve que ser atendido por socorristas. Ele conta que hoje era o primeiro dia de férias com a família. Estava indo para a praia com a esposa. Ele seguia pela rua quando a carreta furou a preferencial e acertou em cheio o carro que eles estavam. Só sentimos um baque muito forte e o carro capotou várias vezes. A gente parou aqui com o carro de pé e sofremos algumas correções. Não vimos quem foi que bateu. Foi muito forte a batida. Na mesma rua, a menos de 500 metros dali, mais 2 carros foram atingidos. As imagens mostram a carreta ainda em alta velocidade, que bate contra Paraty. O carro vai parar atrás de outro automóvel que estava estacionado. Leonardo era quem estava no veículo branco. Ele conta que se aproximava do trabalho quando foi surpreendido pelo motorista da carreta. Ele veio da faixa da esquerda por querer, grudou a lateral da Paraty, graças a Deus não aconteceu nada comigo, com mais ninguém. A 1 quilômetro dali, já no viaduto da Mário Tourinho, a carreta ainda em alta velocidade acerta outros 2 carros. Marcelo é médico oncologista. Ele conta que estava indo fazer 3 cirurgias. Com a batida, o veículo que ele dirigia foi parar na pista contrária. Eu não percebi, porque como eu estava na descida, o caminhão ele voou, bateu no meu carro, me jogou para a pista contrária, consegui ainda desviar para não bater na mureta da trincheira. Aí não deu para ver placa do carro, absolutamente nada. Ele foi desgovernado indo em direção a sentido Portão. Na mesma rua movimentada, nossa equipe encontrou outro carro que foi atingido. O dono ainda fazia a troca do pneu que estourou com a batida. Mas era a Patrícia quem estava ao volante do veículo. Coisa de terror, foi muito susto, assim, terrível. Ele vinha bem desgovernado mesmo, assim, deu tempo de nada.
Dali, o caminhoneiro seguiu e trafegou pela via rápida. Foi em direção à República Argentina até acessar a canaleta do ônibus biarticulado, conforme essas imagens e câmeras de segurança. O resultado, mais 3 veículos atingidos pela carreta em frente à igreja do bairro Portão. Aqui na canaleta, ainda é possível ver deste lado alguns pedaços do caminhão que ficou no caminho. Já aqui, a gente encontra destroços dos outros carros, por exemplo, essa parte dianteira de um veículo, daquele automóvel lá, e ali dentro está ainda a motorista do carro. Ela estava contando para a gente que, por sorte, ela não estava no automóvel no momento em que houve a batida. Mas agora ela está ali bastante nervosa, a gente vai tentar conversar com ela. Olá, bom dia. Um susto? Grande, muito grande. Meu Deus do céu, mas graças a Deus eu não estava dentro do carro. Eu tinha deixado o carro estacionado e tinha ido tomar um café. Mas viu antes? Eu só escutei o estrondo, só isso que eu escutei. Quando veio ver o seu carro? Na hora, você sabe quando você fica meio paralisado? Você fica paralisada, eu fiquei assim, aquela movimentação toda, o povo correndo. Quando eu saí na porta, eu só vi meu carro aqui, engatado no biarticulado. Difícil, né? Bastante. Obrigado. Tirado. Olha aqui na frente, essa barra de ferro é da carreta. Ficou presa também entre a porta do carro até quase lá no início da via da República Argentina. O motorista do coletivo conta que no momento da batida havia 50 passageiros no ônibus. Tava na contramão, né? Ele entrou pra dentro da canaleta ali, puxou meio fio e jogou o carro pra cima do ônibus ali. Uma passageira teve que ser atendida ali mesmo pelos socorristas. O carreteiro não parou e seguiu viagem pela canaleta e só foi parar na rua Bernardo Meyer, na cidade industrial. Segundo a nossa equipe, foram percorridos 12 quilômetros perigosos pelo caminhoneiro dentro de Curitiba. O motorista Nilson Pedro dos Santos foi preso em flagrante e levado à delegacia de trânsito. O motorista fez o teste do bafômetro, que acusou 0,14 miligramas por litro de álcool expelido. Ele contou aos policiais que saiu no início desta manhã de Ponta Grossa e vinha sendo perseguido. A polícia calcula que essas batidas ocorreram em pelo menos 50 carros. Cerca de 35 durante a viagem de Ponta Grossa até Curitiba, e aqui na capital, outros 14 veículos teriam sido atingidos por essa carreta que ficou parada nesse local aqui na cidade industrial da capital. Essas imagens que a RIC TV teve acesso mostram parte da carga de cerveja que foi encontrada ao longo da BR-277 no sentido Curitiba. O caminhão ficou parcialmente destruído. Ainda segundo a polícia, além de colidir contra vários veículos durante a viagem, a carreta chegou a bater em postes e perdeu toda a carga. A equipe da Didetran deve fazer mais exames detalhados para saber se o motorista teria usado algum tipo de droga antes de seguir viagem para Curitiba. Gente, nós estamos falando aí de um percurso de mais de 100 quilômetros entre Ponta Grossa e Curitiba até o ponto onde ele foi então parado pela Guarda Municipal, totalmente fora de si. Deixa eu conversar com o Lúcio, porque como a gente viu aí na reportagem, né, Lúcio, o motorista ele foi preso, ele foi detido, está na DDTrans, que é a Delegacia de Delitos de Trânsito, e já tem a identificação desse motorista? Exatamente, Rudinei. Boa tarde para você, todos que acompanham o Balanço Geral. É o Nilson Pedro, então, dos Santos, esse motorista, viu o caminhão de Mandaguaçu, ele dirigia esse veículo e confessou aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito, em depoimento há pouco, que estava há 3 dias sem dormir. Havia consumido cocaína lá em Ponta Grossa, pelo menos 5 vezes, e assumiu o volante e seguiu 100 quilômetros, depois mais ali 12 quilômetros dentro da capital paranaense. Ele segue preso, não tem advogado constituído ainda, e nós tivemos a informação também, de acordo com o depoimento dele há pouco, Rudinei, de que ele saiu de São Paulo há 3 dias com as garrafas vazias, veio até Curitiba, seguiu a Ponta Grossa e lá ele se preparava para voltar hoje. E aconteceu tudo o que houve. Nós apuramos que apenas uma pessoa até agora teria se ferido, mas ferimentos leves. O homem que estaria indo para a praia com a família, conforme você viu na reportagem. E a gente segue aqui no Balanço Geral acompanhando os desdobramentos dessa história desse motorista, então, que estava com um caminhão de uma empresa com placas de Mandaguaçu. Rude.